Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um vídeo do canal de Papo com Valença e hoje eu estou aqui com o Helder Almeida, professor de Química, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele que é eleitor de Haddad, né? Agradecendo sua presença aqui no canal, Helder. Eu queria saber, Helder, se é possível uma virada de Haddad nesse momento. Olha, quando você olha o conjunto de pesquisa, há um indicativo de virada, há um sentimento na rua de virada. Sobretudo quando você vê pessoas que são ícones da luta contra o PT, que eu não sou filiado ao PT, eu pretendia não votar no PT, mas numa situação como estamos, a gente não pode se eximir da responsabilidade, né? A gente não pode achar que quanto pior, melhor. E Bolsonaro ultrapassa qualquer limite moral que o ser humano tenha. E aí há muita gente que vota em Bolsonaro, mas também é preciso entender que muitas dessas pessoas estão votando enganadas, sobretudo pela massificação de fake news, né? E aí quando você olha pesquisas como o Datafolha, que acabou de sair agora, que Haddad cresceu 3 pontos, que Bolsonaro perdeu 2 pontos, e aí quando você vai nos votos totais, você percebe que Bolsonaro caiu 6 pontos. E isso é muito significativo porque a pesquisa que foi feita, a última do Datafolha, foi há 3 dias atrás. Se em 3 dias você perde 3 pontos, 6 pontos é muito significativo, é uma quantidade grande de pessoas. E as pessoas estão começando a perceber o engodo que foi Bolsonaro, né? Há um sentimento de mudança muito grande que todo mundo quer, e seria muito bom para o Brasil que hoje a gente tivesse o segundo turno que não fosse o PT, que não fosse Bolsonaro. Isso seria muito bom para a democracia, muito bom para a renovação. E aí, independente de quem ganhe, vai ser um governo muito fragilizado, porque é uma disputa que está virando, e quem ganhar vai ser por muitos poucos votos, muito mesmo, muito pouco voto. Então você acha que é possível Haddad chegar e você acha que Haddad é a melhor opção? Sem dúvida, o sentimento hoje, meu e das pessoas que eu conheço, é da certeza da vitória de Haddad, né? Até semana passada era começar uma luta para a gente não perder 13º salário, era uma luta para a gente já ir construindo, para não perder férias remuneradas, para não perder FGTS. E hoje o sentimento é de alívio, é um sentimento de felicidade que a gente vai ganhar, e isso é muito bom. Certo. Agora, na gestão da Prefeitura de São Paulo, Haddad saiu muito mal avaliado, né? Ele perdeu o primeiro turno e perdeu para branco e nulo, né? Até com o candidato Ciro Gomes frisava isso na pré-campanha e durante alguns momentos da campanha. Se ele foi tão mal avaliado pelos paulistas na sua gestão, por que o Brasil deve eleger Fernando Haddad presidente da República? Veja, existe uma questão de conjuntura política, e quando um governo vai disputar uma eleição num período de crise, que foi o que aconteceu com o Fernando Haddad, e com uma oposição muito grande e muito fortalecida, porque todo mundo sabe a influência que o governo estadual faz durante a eleição nos municípios. Sobretudo quando o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que era bem avaliado, colocou toda a máquina pública que a gente conhece, pesada, de comissionados para trabalhar por Dória, que é um farsante, é uma figura, é um ator profissional que
que vendeu uma imagem de um apolítico que todo mundo sabe que ele é político. E hoje você veja Dória aí tentando ser candidato a governador de São Paulo e está em empate técnico com França, chamado de traidor porque traiu Alckmin. É uma pessoa que não é de confiança. E aí quando você olha para a gestão de Haddad, é muito importante você perceber que a prefeitura de Haddad foi uma gestão premiada. E aí foi feito uns enfrentamentos que poucos políticos têm coragem de fazer. Como, por exemplo, a ciclovia. E aí Haddad tirou espaço de carro para a bicicleta, porque é preciso enfrentar o problema do trânsito. E o problema do trânsito, uma das saídas é bicicleta, porque ocupa pouco espaço. E todo mundo civilizado tem feito essa escolha por bicicleta e menos carros. E aí outra coisa que tirou muito a popularidade de Haddad é ter diminuído a velocidade nas marginais. Se eu não me engano, de 80 para 60 km por hora. Ou foi de 60 para 50. E isso diminuiu sensivelmente o número de mortes nas rodovias, diminuiu o número de acidentes e, surpreendentemente, melhorou o trânsito na rodovia. E, mesmo assim, isso tira muito voto. Só que isso é fundamental para você construir uma cidade civilizada, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Recife. O trânsito é uma guerra. É muito estressante você sair, seja de bicicleta, seja de moto, seja de carro, seja de ônibus. Inclusive, os ônibus aqui no Recife não foi criado um único quilômetro de corredor exclusivo para BRT. Não dá para dizer, por exemplo, que aqui no Recife foi feito o BRT. Que o BRT tem que ter, via de regra, um corredor exclusivo para ele. Foi apenas reformado a Caxangá. E aí, quando chega no centro, o ônibus para. Então você diz que a Haddad fez uma boa gestão no sentido do trânsito. E no que isso foi negativo em termos eleitoral? Foi. Muita gente... Uma medida não populista. Por exemplo, o governador Eduardo Campos tinha previsto fazer um corredor exclusivo aqui na Agamenon. E aí todo mundo caiu em cima. Porque as pessoas querem andar confortavelmente de carro no ar-condicionado. Mesmo que passe uma hora do Tacaruna até o Derby. O eleitor paulista hoje percebeu o erro que cometeu, você acha? Claro, quando você olha para a cidade de São Paulo hoje, a última pesquisa Ibope mostra Haddad com 51% e Bolsonaro com 49%. Quando você olha o resto de São Paulo, Bolsonaro está com 70%, 68% na verdade, e Haddad com 32%. Então, se Bolsonaro, o único lugar que Bolsonaro perde em São Paulo é na capital, que Haddad foi prefeito, é porque o povo está arrependido de ter eleito Dória em vez de ter eleito Haddad. E aí, Dória aumentou a velocidade e diminuiu as ciclovias. E aumentou os acidentes de carro, aumentou o número de mortes no trânsito, aumentou o custo para a saúde e aumentou os atropelamentos, tanto de quem anda de bicicleta quanto de quem anda a pé. E isso é muito ruim. Veja, indo para outro ponto, o Ciro Gomes teve um papel nesse primeiro turno, né? No primeiro turno, e aí ele viajou agora, enfim, tem vários questionamentos. Houve um desgaste com o irmão dele, ele chegou a chamar a militância do PT, que estava lá presente, que reagiu mal a uma pergunta dele, mas ele reagiu também mal.
chamando o pessoal de babaca. A origem disso foi um erro político de não ter apoiado o Ciro Gomes, que pelas pesquisas era melhor no segundo turno, e no que pesa essa declaração do Ciro, o que é que está pesando isso no eleitor de uma forma geral, tanto do Ciro como o próprio eleitor petista? Veja, eu acho que a fala do irmão de Ciro Gomes foi um pouco infeliz. É desnecessário você estar comprando briga, discussão, enquanto você está com o povo. Algumas discussões, elas têm que ser feitas, como se diz, lavar roupa em casa. E aí quando você faz o que ele fez, faz o que Mano Brown fez, quer dizer, de apontar os erros do PT, que houve muitos erros, e tanto que o povo quer mudança, né? Tem um sentimento muito forte por mudança. Apesar dessa mudança, hoje, ela está num viés muito autoritário, num viés muito fascista, de uma Quer pessoa... dizer, tem que mudar, é melhor que não fosse o PT, você diz, mas contra Bolsonaro não. É inviável. Uma pessoa dizer que o Brasil só vai mudar quando tiver uma guerra civil, que matar 20, 30 mil pessoas, que é o que a ditadura não fez. Dizer que no dia que assumisse a presidência do país daria um golpe. Uma pessoa que diz que vai exilar a oposição. Até essa semana mesmo, alguns dias, foi dar uma reportagem, foi dar uma entrevista para uma rádio e se recusou a responder perguntas de todos os jornalistas que estavam ali. Disse que só responderia perguntas de um único jornalista que era pró-Bolsonaro. E isso não é aceitável de um presidente, né? E aí, pelo menos, em Haddad, existe a possibilidade do contraditório. Mano Brown falou lá na cara dele os erros do PT e ele reconheceu. Houve um distanciamento do partido e do governo com o povo. E hoje há uma dificuldade de se comunicar com a base, com as pessoas. E Bolsonaro tem feito isso com uma certa facilidade, mas deve ter um discurso de ódio, né? Tanto que houve vários ataques no Brasil nesse segundo turno por eleitores de Bolsonaro. É um fascismo inaceitável. O nível de violência é inaceitável. Os eleitores de Bolsonaro alegam, pelas redes sociais e pelo que a gente pesquisa, que tudo isso é uma distorção das falas de Bolsonaro, que na verdade querem criar esse clima, na verdade, e atribuir a ele. O que tu acha disso? Não, quando você vê o cara da Ku Klux Klan, que é uma seita de supremacia branca, dizer que Bolsonaro pensa como essa seita que defende matar os negros, os imigrantes, os índios. Quando você vê grupos neonazistas apoiando atos em São Paulo e no sul do país, apoiando atos de Haddad, quando você vê pichações de morte a negro, morte a índio, morte a LGBTs, é inaceitável. O problema... Neonazistas apoiando atos de Haddad? Sim, Haddad não, de Bolsonaro, desculpa. E aí quando você vê toda essa sistemática, é perceptível que Bolsonaro, nesse discurso de ódio, deu voz e se tornou representante desse tipo de gente, de neonazista. E aí hoje ele se sente à vontade, tanto que o próprio filho se sente à vontade a enfrentar e fazer ameaças ao Supremo, a dizer que com um soldado ou um soldado e um cabo eles fecham o Supremo, dizer que se prender, ameaça prender um juiz do STF
do principal tribunal do país diz que se prender, ninguém liga. Isso não há nenhum respeito pela lei. E as desculpas que o Bolsonaro pediu após isso? Olha, leite derramado está derramado. Depois que o estrago está feito, depois que a tapa está dada, meu amigo, não tem para onde correr não. Não tem como você pedir desculpa de uma ameaça à democracia, ao Estado de Direito. O que o filho dele fez foi fragilizar as instituições democráticas. O que é que isso significa? Isso abre um campo para um golpe militar no Brasil. Esse tipo de comportamento, esse tipo de fala corrobora para um golpe. E não tem desculpa que justifique isso. Não tem desculpa que resolva isso. Você está dizendo que mesmo o Haddad conseguindo virar, há esse risco por conta desses apontamentos que você está fazendo? Bolsonaro tem dito muitas vezes que o único resultado que ele aceita é a vitória. Isso é inaceitável. E aí você vê os filhos falando nisso, em como dar um golpe militar no Brasil. É inaceitável. E as falas de Bolsonaro sempre foi, como eu já falei aqui, que ele disse que daria um golpe no primeiro dia, que teria que matar 20, 30 mil pessoas. E aí, quem é que ele vai matar? Eu, você? E as pessoas pensam que por votar em Bolsonaro, eles vão estar livres. Quando a PM tiver carta branca para matar, ele vai matar todo mundo. E aí mata a pessoa e diz que é bandido. Há vários casos de incriminação. A gente tem problema na polícia militar e civil. Isso é sistemático. Sobretudo no Rio de Janeiro. Que é um exemplo enfático, o Rio de Janeiro, quando assumiu como é que se diz? A intervenção militar lá, o general entendeu que para dar conta do problema da violência lá, tinha que afastar um grupo de policiais do comando da PM e limpar ali os policiais corruptos. Porque a gente tem policial corrupto. E a corrupção na polícia, ela se dá porque o salário é baixo, porque não existe um cuidado com a polícia e porque a polícia entende que não é valorizada, não é respeitada. Quando ela prende uma pessoa e no outro dia ele está solto. Aí o senso de que a justiça não funciona acaba fazendo com que muitos policiais saiam da linha e formem inclusive milícias. Para outro ponto, como rebater a campanha de Bolsonaro, seus eleitores, quando dizem que o PT estabeleceu um sistema de corrupção no Brasil, as alianças com o Maluf, com o Renan, com o Eunício, enfim, várias alianças aí que deixam, com o Sarney também, deixam claro vários esquemas aí. E na campanha se repetindo algumas alianças, inclusive as que geraram o que se diz golpe pela esquerda. Como rebater esses argumentos para o eleitor de Jair Bolsonaro? Olha, é preciso dizer que não existe como você rebater nada para eleitor de Bolsonaro. Porque você vai discutir com a pessoa, ela vem com fake news. Mas é preciso dizer para as pessoas que votam nulo, para as pessoas que estão refletindo, que estão pensando, que estão revoltadas com toda essa situação, preciso dizer que o governo do PT, como o governo Fernando Henrique, buscou governabilidade. Para ter governabilidade você tem que ter a maioria. E aí, para ter maioria, foram feitas concessões.
E essas concessões foi através de corrupção. Não tenha dúvida nenhuma. O governo de Fernando Henrique foi corrupto, o governo de Lula foi corrupto, o governo de Dilma foi corrupto e o governo de Bolsonaro e de Haddad vai ter corrupção. Porque o problema da corrupção ela está tão entranhada no nosso país, ela está num nível tão grande e isso não é por conta do PT, isso sempre existiu. O procurador-geral de Fernando Henrique era conhecido como um engavetador geral. Então, para você ter a noção do que acontecia antes. Antes não chegava na justiça, porque se engavetava. Você vê muito isso, Gilmar Mendes engavetando tudo que é contra Aécio Neves. E aí, hoje no Brasil, tem um grupo judiciário que, na minha opinião, tem feito um trabalho contra a corrupção do PT. Não tem feito contra a da oposição. Por exemplo, Moro fez um bom trabalho caçando um monte de políticos. E eu Inclusive Lula? É preciso dizer, ele foi tão... eu não posso dizer a palavra Fica à vontade. que eu gostaria de dizer. Eu não posso dizer que ele foi escroto, né? Mas o julgamento de Lula ele foi extremamente parcial. Quando você vê a rapidez com que o caso foi julgado, foi totalmente diferente do que acontece no Brasil. Quando você percebe que não existe na sentença de Moro qualquer ponto que seja definitivo, uma pessoa que diz Lula está preso por causa do triplex. Mas qual é a prova do triplex? E aí o que condena Lula na sentença de Moro é um conjunto de indícios. Só que no Brasil você não pode condenar ninguém por um conjunto de indícios, né? Se não tem nada que garanta que o réu é realmente culpado, o conjunto de indícios você não pode. Por exemplo, Sarney, por exemplo, Maluf, Collor, tanta gente que a gente sabe que é corrupto, que é do senso comum, você não pode condenar essa pessoa através de indício, através de senso comum. E o julgamento de Lula ele teve muito isso. Tanto que o julgamento na segunda instância demorou apenas alguns meses. Só para dar um exemplo. Encontraram 50 milhões de reais no apartamento de um cara do PMDB. Gedel? Do Gedel. Isso, do Gedel. Sabe qual é a previsão de julgamento desses 50 milhões? 10 anos. Lula correu rapidamente para que ele não se candidatasse. E isso está absolutamente claro. Aí quando você tem um julgamento que corre a olhos vistos e que tem uma intenção de impedir a candidatura, não dá para você saber se essa pessoa é culpada ou se o juiz está sendo extremamente parcial. Aí, depois, por exemplo, ele diz que está sem tempo para julgar o cara do PSDB, de Goiás, o Marconi Perillo. Marconi, né? Não me recordo agora. Foi ex-governador do estado de Goiás. Isso. E aí, simplesmente, Moro tira férias. Aí sai uma sentença liberando Lula. No instante, Moro, um juiz federal, contrariando uma ordem de uma instância superior, tenta manter Lula preso. E isso mostra a parcialidade dele.
mostra a parcialidade de Moro quando você vê ele distribuindo áudios e vídeos de delações. E aí quando se faz delações, por que não divulga as provas físicas? Isso é imoral. Quando você divulga somente o áudio e o vídeo, você incrimina a pessoa e faz com que se comporte como se aquele áudio fosse verdade, fosse uma verdade absoluta, e aquele áudio não está provado. E isso é imoral. Inclusive, ele chegou a divulgar áudio de Lula com Dilma, de um período que foi uma gravação ilegal, porque o período que tinha se dado para fazer a gravação telefônica de Lula já tinha passado. Então foi no período que era ilegal divulgar uma ligação de um presidente. É ilegal, só por isso, em qualquer país do mundo, ele deveria estar preso. Mas no Brasil, acaba se fazendo algumas concessões. Então, o juiz Sérgio Moro, para você, é um criminoso? Olha, isso é criminoso. Você divulgar um áudio que foi feito de uma gravação de um presidente sem permissão judicial para gravar, qualquer pessoa no mundo estaria preso por causa disso. Helder, sobre essa questão de corrupção, o Ciro Gomes deu uma entrevista falando que o mensalão Lula não sabia porque ele estava lá e realmente ele não sabia, mas que o petrolão não tinha como Lula não saber. O que é que você acha disso? Se o Lula não teve envolvimento direto com corrupção, como você está falando que a Lava Jato foi parcial, mas e essa afirmação, você acha que é coerente, enfim? Olha, é possível que ele não saiba. Você é um presidente e a função do presidente não é gerir as coisas. Só de servidores públicos, você tem 23 mil servidores públicos. Como é que você vai ter controle sobre o que acontece? E aí, quando você vai para a Petrobras, somente na construção da refinaria da Abreu e Lima chegou a ter 50 mil trabalhadores. Então você tem um montante de pessoas, de cargos, que não dá para o presidente exercer corrupção diretamente. Agora, se as pessoas fizeram, tem que ser punida. A corrupção hoje no Brasil é um dos piores males que temos. E isso não quer dizer que o Bolsonaro seja honesto. E o que é que o PT fez para reduzir esse gargalo da corrupção? Olha, se tem uma coisa que o PT é vítima, foi das delações premiadas. A delação premiada foi a principal lei instituída no governo do PT contra a corrupção. Toda a corrupção que a gente tem hoje, todos os políticos presos que nós temos hoje, foi através da delação premiada. E aí é importante dizer também que a lei da ficha limpa foi patrocinada pelo PT. E essas duas leis mudam a cara do Brasil. Hoje é possível dizer que os políticos têm medo de corrupção, de fazer atos de corrupção, porque existe uma delação premiada que pode livrar uma pessoa ali se ela entregar todo mundo, com provas. Porque quando se faz a delação, ele tem que provar tudo que ele fala. E aí quando ele dá provas que incrimina as outras pessoas, ele tem a sentença diminuída e aliviada as coisas para ele. E isso foi fundamental para a gente poder destruir o alto nível de corrupção. Agora é preciso dizer para você que a gente só tem esse nível de corrupção porque a gente tem um judiciário corrupto. Não é possível, em um país, a gente ter esse nível de corrupção sem um judiciário corrupto. Tanto que a fala do senador de Roraima, quando disse que era com o Supremo com tudo,
mostra Romero Jucá, que o golpe era com o Supremo, com tudo, com o Exército, que tinha falado com o general, que tinha falado com os juízes. É fundamental. Tanto que Temer, quando assumiu o governo, indicou um ministro no Supremo que é escandaloso você colocar uma pessoa que era filiada ao PSDB, filiada a um partido, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa, Alexandre Moraes. E aí, era um cara que foi advogado do PCC, meu amigo. Como é que você deixa uma pessoa com um currículo desse ser ministro? E aí, você tem o poder econômico que Temer tinha, e o grupo de Temer que deu o golpe tinha o poder econômico, tinha o poder político porque eles tinham maioria na Câmara, e aí o último limite para você ter o poder absoluto no país é você ter o poder judiciário. E aí você tem um monte de juízes que são parciais e que a gente sabe, a gente viu isso, está escancarado. Tem juízes do PT, tem juízes do PDT, tem juízes do PSDB, e aí se orquestrou um golpe também com o judiciário para impedir que a luta contra a corrupção avance. E a luta contra a corrupção ela tem que avançar sobre todos os partidos. E infelizmente até agora só avançou em cima do PT. Inclusive deve avançar mais. E deve livrar todo mundo da política. Se tem político ladrão no PT, ele tem que ser preso, tem que ser punido. Se tem no PSDB, tem que ser preso, tem que ser punido. Tem o Bolsonaro, é um cara que disse que só negava tudo que pudesse, está gravado em vídeo. Foi mostrado que ele só negou 2,6 milhões em 2 mansões lá no Rio e simplesmente não acontece nada. É um cara que já tem já foi julgado em 2 processos por incitação a estupro e discurso de ódio. É inaceitável. Enfim, a campanha dele hoje, ele gastou cerca de menos de R$1 milhão. E aí a primeira parcial da comprovação de gastos dele tá faltando tudo, não está discriminado. Ele só disse que gastou 240 mil com viagens. Inclusive é preciso dizer que